A pergunta de hoje é: você tem mais de 40 e sente que precisa virar a chave? Essa é a nossa pergunta de hoje que está aqui, tá bom? Bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Aqui é Dene, do nosso canal que é o Renda em Casa. Como é que eu faço renda em casa após os 40 anos? É sobre isso que eu falo nesse canal, tá bom? Pensa nessa pergunta que eu fiz para você, ó. Você tem mais de 40 e sente que precisa virar a chave? Isso aconteceu comigo, tá? O tema do vídeo está aqui embaixo. Com mais de 40 anos eu comecei do zero. Claro que com mais de 40 anos eu já tinha conquistado muita coisa, porém, em um setor específico do meu negócio, eu acabei tendo que começar do zero e vou mostrar isso para você. Vou mostrar que se você está em situação que está complicado, dá para começar do zero, dá para fazer renda, dá para você trabalhar em casa com conforto, com tranquilidade total, mesmo que você tenha passado dos 40, esteja enfrentando qualquer tipo de dificuldade, tá bom? Sobre isso que nós vamos falar. Bom, papel e caneta na mão, porque você vai sair daqui hoje animada ou animado para poder perceber que a tua vida só está no começo. Tem muita coisa bacana para você conquistar depois dos 40 anos, tá bom? Bom, então vamos lá. O meu negócio em casa, ele ia bem, mas eu queria mais tempo. Isso foi o que eu constatei logo depois que passei dos 40 anos. Eu já trabalho em casa bem mais do que 15 anos, ou seja, bem antes dos 40 eu já trabalhava em casa. Porém, eu não tinha o espaço de tempo que eu precisava ter. Eu não tinha o espaço de tranquilidade que eu precisava ter. Isso pode estar acontecendo com você, isso acontece com muita gente. Por quê? Quando a gente vem trabalhar em casa, ou quando a gente faz os dois juntos, trabalha fora e trabalha em casa, a gente entra numa ânsia de querer fazer resultado rápido, e aí para a gente só serve trabalhar, 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 trabalhar. E esse é um erro, porque o planejar, ele é tão importante quanto o trabalhar. E você só consegue eficiência e mais tempo quando você planeja, quando você organiza. Sem planejamento e sem organização, você vai trabalhar feito doida ou feito doido. O teu tempo vai embora e você acaba não conseguindo ter mais eficiência e mais tempo sobrando. Então, eu já tinha um negócio que ia relativamente bem, mas tem tempo sobrando para mim. E eu tinha que tomar decisão. Mais de 40 anos, querendo recomeçar um negócio que me desse um pouco mais de tempo, e aí a gente toma a decisão. Já tinha mais de 40 anos e vontade de mudar o tradicional. Geralmente, a gente trabalha num modelo que a gente aprendeu e a gente acha que aquele é o melhor modelo. Todos os outros modelos de trabalho que vêm depois, a gente tende a não querer aceitar. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte: eu já trabalho num modelo que dá certo, eu não vou mexer nisso aqui não. Porque se eu mexo e essa coisa não dá certo, existe um ditado que a gente dá muito valor, que é falar assim, ó, em time que está ganhando não se mexe. E na realidade tem que mexer, tá? Se o time está ganhando, você pode mexer sim, para poder de repente melhorar o resultado. Está ganhando, você está ganhando dinheiro, está ganhando bem, você pode ganhar muito melhor ainda, entendeu? Então, mais de 40 anos trabalhando num negócio que ia mais ou menos bem, mas querendo mudar, sair daquele tradicional. E aí entra um detalhe que acontece com basicamente todo mundo, que é a trava na cabeça. Você trava. Você fala assim: ah, eu não vou fazer uma mudança brusca agora, não. Eu não vou fazer uma mudança de 360 graus agora de jeito nenhum. Eu vou ir com mais calma, vou ir com mais tranquilidade, não vou fazer essa mudança esquisita agora. E a gente vai adiando, 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 adiando. E esse adiamento faz a gente perder dinheiro, faz a gente perder tempo, faz a gente perder energia. Mas eu tinha que tomar decisão. Eu tinha, porque sem tempo
mesmo que você esteja trabalhando em casa, mas se você não tiver tempo, que é o que você busca quando você está trabalhando em casa, para que é que está adiantando então eu trabalhar em casa? Está adiantando para nada. Está servindo para nada. Vamos seguir um pouco mais. Vi que trabalhar em casa te dá possibilidades. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: quando eu trabalho em casa, eu tenho uma série de possibilidades. Olha só, vou te dar alguns exemplos aqui. Eu posso muito bem decidir concentrar o trabalho até um pouco mais tarde, almoçar um pouco mais tarde, para poder cumprir tudo aquilo que é extremamente importante no período da manhã e ter uma folga mais à tarde, porque eu mando no meu tempo. Quando eu trabalho em casa, eu mando no meu tempo. Eu não tenho esse negócio de ficar obedecendo um horário padrão. Eu aqui, que sempre trabalhei vendendo os meus produtos, vendendo os meus cursos, ensinando pessoas, prestando mentoria, eu poderia acordar de madrugada e fazer academia de madrugada para poder começar logo às 8 horas e, no período da manhã, entregar todo o serviço mais importante. Então, o trabalho em casa te dá essas possibilidades. O que você tem que fazer? Parar, pensar, e foi isso que eu fiz, e testar modelos. Testar. Para você que está me ouvindo agora, a coisa que você tem que abrir mão é do medo de testar. Quando você testa uma agenda, por exemplo, você testa, não, em vez de trabalhar, isso para quem já trabalha em casa, para quem não trabalha em casa, trabalha para alguém, mas que queira trabalhar em casa, você pode fazer teste com os horários livres que você tiver aí. E eu comecei a fazer teste. Falava, agora essa semana eu vou fazer academia de madrugada. E vamos ver como é que vai ser. Levantava 5 horas, 5h30 estava na academia, até às 7 na academia, 8 horas estava no escritório. Testei a academia no horário do almoço. Testei a academia à tarde. Fui testando. Começar do zero, buscando, e quando eu digo começar do zero aqui, é literalmente, você está ali, como se diz o outro, você não está entendendo como é que o teu negócio está rodando, você está, é aquilo que você de repente está passando agora, pensando, poxa, eu quero trabalhar por conta, mas o zero aqui que eu digo, em termos de estratégia, em termos de resultado mesmo, porque quando você mexe na tua estratégia de tempo, você acaba mexendo no resultado. Então é literalmente começar do zero. E eu fui testando as possibilidades que eu tinha. O digital, que era uma área que eu queria entrar para poder acelerar os meus resultados, ele me assustava. Mas eu fui com medo mesmo. Eu entendi o seguinte: se eu começar, eu dava muito treinamento naquela época via Skype. O Skype nem existe mais. Que é o treinamento onde você dá aqui ao vivo aqui. Eu era muito pouco ligado nas plataformas no processo de gravar vídeo, gravar aulas, subir essas aulas. A minha ligação com isso era muito pouco. Mas eu sabia que precisava, para poder ganhar tempo, eu precisava aprender. Em vez de dar uma aula ao vivo no Skype, eu precisava gravar essas aulas. Eu precisava manter essas aulas num portal de treinamento, porque mantendo ela num portal de treinamento, eu teria condição de ter tempo livre. Porque quando eu gravo uma aula, a aula está lá, sendo passada, e eu posso estar fazendo uma outra coisa. Que era o que eu queria, era tempo. Então, esse desafio que eu estou contando para você ver que qualquer pessoa passa por desafio. Qualquer pessoa passa por ter que buscar inovar dentro daquilo que é desconhecido para você. E isso aconteceu comigo. Pode ser que esteja acontecendo com você, se não está acontecendo, pode ser que venha a acontecer com você. Comecei a estudar as redes sociais, como quem estuda um ofício. Eu coloquei como meta
Meta. Eu vou estudar esse negócio de rede social. Eu vou estudar esse negócio de YouTube, eu vou estudar esse negócio de Instagram, eu vou estudar esse negócio de colocar os vídeos em plataforma. E aí eu já segui a Érico Rocha, comecei a seguir todo mundo do mundo digital. Comecei a seguir a turma toda. Por quê? Porque o meu objetivo era ficar sabendo como é que eu poderia usar essas estruturas digitais para facilitar o meu tempo. Usar essas estruturas digitais para facilitar o meu resultado em termos financeiros. E aí, quando você começa a estudar cada uma das estruturas, acontece alguma coisa mágica, que é você descobrir aquilo que as pessoas que você vê no YouTube faz, e é por isso que elas estão bem, e que você não fazia nem ideia de que era aquele o caminho que ela estava percorrendo. Vamos lá. Quando você vê um menino saído do Piauí, no caso do Whindersson Nunes, bem humilde, mas com uma inteligência top, pouco recurso, e de repente o menino vai e fica milionário. Você não entende aquilo, você fala, como é que pode esse sujeito ter ficado milionário? Mas é porque ele usou as estruturas que oferece condição para isso. Ele usou os meios digitais. E para os meios digitais não tem barreira. Parece estar na cara da gente, mas a gente não vê, a gente não enxerga. Então eu comecei a perceber isso, entender isso. E falei, eu vou começar do zero, sem nada de estrutura, sem nada de entender do processo, mas com muita vontade de entender do processo e de fazer acontecer. Eu vou começar nesse negócio. Planejei o meu caminho como se fosse um novo emprego. Então, veja bem, se você... Aqui eu quero fazer um disclaimer aqui para falar com você que está me ouvindo. Em qualquer área que você decidir trabalhar por conta, qualquer área. Se você quiser vender brigadeiro, se você quiser trabalhar vendendo roupa, se você quiser trabalhar pela internet, se você quiser trabalhar em qualquer uma dessas áreas, trabalhar por conta própria, você precisa encarar aquilo como se fosse um ofício seu. Como se fosse uma atividade, como se estivesse preparando para um emprego ou para um vestibular. Porque quando você encara com essa seriedade, sabe o que acontece? Você aprende e fica bom ou boa. Você aprende e coloca aquilo para acontecer. Agora, se você entra, tem um amigo meu que fala assim, o seguinte, você entra de pasta já querendo sair fora, você não vai aprender, você não vai ficar craque, você não vai ficar boa ou bom no negócio. Então, eu planejei o meu caminho nesse processo digital como se fosse um emprego. E que eu dependesse daquele emprego. Porque aí, dessa maneira, eu coloquei a energia que eu precisava colocar para poder aprender e ficar bom. Para poder aprender e conseguir extrair daquilo resultado. E eu extraí resultado. Criei rotina mesmo sem resultado no começo. No começo você não tem resultado. As pessoas falam assim, grava seus vídeos. Esse aqui é o meu terceiro canal no YouTube. Tenho mais dois outros. Tem um que está desativado e tem dois ativados. Esse aqui está pequenininho, está crescendo. O outro canal também não é tão grande, mas todos eles juntos me entregam um resultado muito bom. Então eu criei rotina, mesmo que lá no começo eu não tinha resultado nenhum. Eu criei essa rotina e comecei a trabalhar esse processo. A gerar resultado. Que seja pequenininho, foi crescendo. Olha só, quarentão nas costas, sem nenhuma experiência, só que com uma certeza. Eu queria mais tempo, porque trabalhar em casa e não ter tempo não resolve.
e os resultados eles começam a aparecer. Mesmo que seja timidamente, eles começam a aparecer. Aos poucos, o canal começou a dar sinais de vida. Começou uma pessoa a se inscrever, 2, 3, 5, 15. Ele começa a dar sinal de vida, porque você começa do zero, absolutamente zero. Começa do nada. E não é do zero, é do menos tanto, né? Você começa negativamente. E a coisa vai acontecendo aos poucos. Aos poucos. Você vai vendo o resultado e vai se animando. Isso vai acontecer com você. Se você for trabalhar em casa, isso vai acontecer com você. Se você for trabalhar em casa, seja lá da maneira que for, aos poucos os seus resultados vão ir aparecendo. Aos poucos os seus resultados vão ir se consolidando. Desde que você coloque como meta aprender e executar o tempo todo. Aprendo, executo, aprendo, executo, aprendo, executo. Só executar sem aprender está errado. Você tem que ter o aprendizado como norte. E só aprender e não executar e também está errado. Tá? Por quê? Porque aí você não vai para o campo da prática, não resolveu nada. Né? Hoje tenho clareza, rotinas e resultados reais. Então, mesmo depois dos 40, com um trabalho que já me dava um bom resultado, trabalho de casa, mas eu não entendia nada basicamente de digital, muito pouco. Começando do zero e com dedicação, hoje os meus resultados no digital são consistentes. Eu trabalho, por exemplo, basicamente pela internet, né? Tenho trabalhos que eu faço presencial muito pouco, mas trabalho mais pela internet. Basicamente 80, 90% dos meus clientes, internet. Por quê? Porque mesmo depois de 40, eu entendi que dava para me aprender. Eu entendi que dava para me gerar resultado. Descobri que com estudo e foco, tudo muda após os 40. Eu tenho batido muito numa questão que é, após os 40 nós temos a tranquilidade que a gente não tem antes. A gente tem a noção exata de que o esforço ele é recompensado com o passar do tempo. Nós temos essa noção. Então eu quero fazer um convite para você. Se você tem aí vontade de começar a trabalhar em casa, seja ele no digital, seja ele fora do digital, tá tarde não, tá na hora de começar. Tá? Começa que em pouco tempo você vai perceber e vai entender que foi o melhor negócio que você fez na sua vida, com toda certeza. Garanto para você, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Quero fazer um convite para você. Nós temos um projeto chamado Renda em Casa, Homem e Mulher 40+. Faça até 10 salários mínimos trabalhando em casa. Link na descrição. Aqui na descrição desse vídeo deve ter um link onde eu ensino você, homem ou mulher, trabalhar em casa em profissões diferenciadas, tá? São várias profissões diferentes que você pode trabalhar em casa. Uma delas deve dar certo para você, tanto para homem quanto para mulher. E você pode fazer até 10 salários mínimos. Tem profissão aí que dá para fazer até mais do que isso, trabalhando no conforto da tua casa. Link na descrição. Não vou explicar muito a respeito aqui, porque a gente explica na descrição do vídeo, no link ali, tá bom? Bom, se você não achar aqui na descrição esse link aí, é porque as vagas estão acabadas por enquanto, tá? Aí você vê outro projeto que deve ter aqui na descrição e entra no outro projeto aqui do escritório, tá bom? Que para nós será um prazer da mesma maneira, tá bom? E se não tiver nenhum outro link aqui, é porque não tem vaga de jeito nenhum. Agora, se tiver um link de outro projeto, pode entrar, que esse outro projeto é bom também, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo, até!